Olá, meus queridos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, como vocês já me conhecem, e essa é a nossa aula de número 24, né? Vamos saber, então, qual é o tema da nossa aula de hoje. Era uma vez os tipos de discurso, é o título, né? E como objeto do conhecimento, nós temos discurso direto e indireto. Conseguiram fazer alguma relação aí desse era uma vez? Vamos saber na nossa aula de hoje. Vem comigo. Discurso direto e discurso indireto são tipos de discurso utilizados no gênero narrativo. Lembram lá do nosso era uma vez? Pois é. Ele é utilizado para introduzir as falas, os pensamentos dos nossos personagens, certo? E o seu uso vai variar de acordo com a intenção do narrador. Vamos ver, então, um exemplo sobre o que nós acabamos de falar. Olha só. Amiga, amanhã eu começo minha dieta. Que bom! Ela disse que amanhã começa a dieta. Perceberam, então, aí uma diferença entre as falas das nossas personagens, né? Nos dois exemplos, nós vimos a intenção do personagem utilizar um discurso direto no nosso primeiro vídeo e um discurso indireto no segundo. Mas por que, professor, é utilizado isso? É isso que nós vamos estudar a partir de agora. Antes de vermos os tipos de discurso, vamos relembrar um elemento do gênero narrativo muito importante para facilitar a nossa compreensão. Nós sabemos que o texto do gênero narrativo conta uma história, né? Nós temos aí uma narração, possui um enredo com alguns elementos, mas nesta aula nós vamos trabalhar especificamente com o narrador, ok? Então olha só, o narrador é a voz narrativa, isto é, aquele ou aquela que conta a nossa história. Portanto, não devemos confundir essa voz com a voz do autor, né? Geralmente acontece essa confusão, né, da gente achar que o narrador é o autor do texto, ok? Pois ela se configura também em uma estratégia ficcional. Eu posso ter um personagem ficcional que não é o autor do nosso texto, ok? E aí nós temos 3 tipos de narrador, que são eles: o narrador onisciente ou onipresente, que é aquele que sabe de tudo, sabe até do pensamento dos nossos personagens ali da nossa narração. Nós temos o nosso narrador observador, aquele que só vai relatar o que ele está observando. Geralmente esses dois, tipos de narradores, eles vêm em terceira pessoa. E por último, nós temos o nosso narrador personagem, é aquele que está incluído na história e está em primeira pessoa, ok? A partir de então, nós vamos ver especificamente os tipos de discurso presentes nos nossos textos narrativos. Me acompanhe. Vamos ver, então, características do nosso discurso direto. Olha só. No discurso direto, o narrador dá uma pausa na sua narração e passa a citar fielmente a fala do personagem. Olha só. O objetivo desse tipo de discurso é transmitir autenticidade e espontaneidade. Assim, o narrador se distancia do discurso, não se responsabilizando pelo que é dito. A responsabilidade é toda do personagem. No discurso direto, os personagens de uma história ganham vida, pois eles falam, se expressam, conversam uns com os outros, sem a participação do narrador da história. Perceberam aí que o nosso narrador ele é totalmente isento no nosso discurso direto, ok? Nós vamos ver agora as características do nosso discurso direto. Olha só. Primeira delas, a utilização dos verbos na categoria dicende, ou seja, aqueles que têm relação com o verbo dizer. Pode ser um pouquinho adiantado para vocês, conhecer aí essa parte que fala do dicende dos verbos, dos verbos dicende.
Mas é bom que vocês já tomem conhecimento da relação aí com, né, desses verbos com o verbo dizer. Esses verbos eles são chamados de elocução, né? E quais são eles, professor? Falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, dentre outros verbos, ok? Nossa próxima característica é a utilização dos sinais de pontuação. Travessão, exclamação, interrogação, 2 pontos e aspas. Nós vamos ver, né, esses sinais de pontuação aí no nosso discurso direto. E a nossa terceira, né, característica é a inserção do discurso no meio do texto, não necessariamente numa linha isolada. Eu posso inserir, né, a fala de um personagem ali no discurso direto e ele pode não vir, né, nessa linha isolada, ok? Olha só esse exemplo. Estava morrendo de saudade de você. E aí o nosso outro personagem responde: que bom que você ligou. Ou seja, nós temos características que nós acabamos de falar. Aí o sinal de pontuação, não temos a interferência dos nossos narradores, né, do discurso também. Nosso próximo exemplo nós temos no discurso de formatura, o formando disse: prometo honrar os princípios inerentes aos meus serviços e respeitar meus semelhantes com honestidade, né? Então aí temos também um discurso, né, direto do nosso formando, que é o nosso personagem aqui no nosso exemplo. Entendido, pessoal? Nós acabamos de ver as características do discurso direto. Nós vamos ver a partir de agora as características do nosso discurso indireto, nosso outro tipo de discurso. Vem comigo. Olha só, a primeira característica, né, que aí no discurso indireto, o narrador da história interfere na fala do personagem, preferindo suas palavras. No discurso direto, a gente não tem essa interferência, ok? No discurso indireto, a gente já tem a interferência do narrador. No discurso indireto, não encontramos as próprias palavras do personagem, ok? Características do nosso discurso indireto. O discurso é narrado em terceira pessoa, tá? Não esqueçam, nosso discurso indireto, ele vem em terceira pessoa. Algumas vezes são utilizados os verbos de elocução, por exemplo, falar, responder, perguntar, indagar, declarar e exclamar. Contudo, não há utilização do travessão, não utilizamos essa pontuação no nosso discurso indireto, pois geralmente as orações são subordinadas, ou seja, dependem de outras orações, o que pode ser marcado através da conjunção que, né? E aí nós temos a junção do verbo mais a nossa conjunção que, ok? Vamos ver então agora um exemplo do nosso discurso indireto. Os formandos repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade, né? Nós temos aí um discurso indireto. Se eu tivesse a fala de um personagem, né, os formandos falando diretamente isso, eu teria um discurso direto, ok? O nosso próximo exemplo, o réu afirmou que era inocente. Se fosse um discurso direto, nós teríamos aí a fala direta do nosso réu, né, afirmando que era inocente. Mas, como nós estamos diante de um exemplo de discurso indireto, o próprio narrador é quem afirma que o réu era inocente, ok? Vamos ao nosso próximo exemplo. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Cumprimentou e perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e perguntou com um tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. Olha só, né? Temos um texto bem extenso aí que poderia ter a fala de um personagem, sem problema nenhum, mas aí não seria mais um discurso indireto, e sim um discurso direto. Conseguiram perceber a diferença aí entre o discurso direto e o nosso discurso indireto? É o que nós vamos ver agora no nosso Aplicando. Neste Aplicando, eu trago uma questão bem interessante para vocês. Olha só. Sobre o discurso indireto, é correto afirmar, exceto. Ou seja, nós temos aí
alternativas com informações corretas, menos uma. Letra A. No discurso indireto, o narrador utiliza suas próprias palavras para reproduzir a fala de um personagem. Isso está errado ou está certo? Está correto ou incorreto? Segura para você aí que a gente vai já saber. Olha só. Letra B. O narrador é o porta-voz das falas e dos pensamentos dos personagens, certo? Letra C. Normalmente é escrito na terceira pessoa. As falas são iniciadas com o sujeito, mais o verbo de elocução seguido da fala da personagem. E por último, alternativa D. No discurso indireto, as personagens são conhecidas através do seu próprio discurso, ou seja, através de suas próprias palavras. Qual seria a alternativa correta? A alternativa D, né? Então, no discurso indireto, as personagens são conhecidas através de seu próprio discurso, ou seja, através de suas próprias palavras. Por quê, professor? Essa é a incorreta. Vamos ao comentário. Apenas no discurso direto, as personagens ganham voz, ok? No discurso indireto, os personagens não ganham voz. Para construirmos um discurso direto, devemos utilizar o travessão e os chamados verbos de elocução que nós vimos na nossa aula, né? Ou os verbos dicende, ok? Entenderam aí a nossa questão? Espero que sim. Vamos então para as nossas considerações finais. Nas nossas considerações finais, né, vamos trazer aí um resumo da nossa aula, né, do discurso direto e do discurso indireto. Dentro do nosso gênero narrativo, nós temos várias características aí do nosso gênero narrativo. Trabalhamos detalhadamente com o narrador, né? Quais os tipos de narrador que nós vimos aí? O narrador onisciente, o narrador observador e o narrador personagem, né? Narrador onisciente e o narrador observador, eles vêm em terceira pessoa, e o narrador personagem, ele vem em primeira pessoa. A gente sempre tem que estar atento, né, para ver essa diferença entre os nossos narradores, ok? Lembram lá do início da nossa aula que eu falei do título, Era Uma Vez? Pois é, faz a ligação aí com o nosso gênero narrativo, né? E os nossos narradores que, geralmente, ao contar uma história, ao narrar, né, uma história, eles começam com Era Uma Vez, né, dos nossos maravilhosos contos de fadas, enfim. Dentro, né, dessas características aí de gênero narrativo, né, do nosso narrador, a gente tem a fala, né? Quando a gente fala de discurso, nós estamos falando de fala, né, de quem está falando. Então, o discurso direto, nós temos uma fala direta, que é a fidelidade à fala do personagem, ou seja, o personagem é quem fala, não tem aí a interferência do nosso narrador, mas é uma característica também do nosso gênero narrativo, ok? O nosso discurso direto, a nossa fala direta. E nós temos também o discurso indireto, uma fala indireta, né? Que é o narrador da história, vai interferir na fala do personagem, ok? No discurso indireto a gente não tem essa interferência. Já no discurso indireto, nós temos a interferência do narrador na fala do personagem, ok? Nós tivemos então uma aula, né, para vocês diferenciarem aí o discurso direto do discurso indireto. Espero que tenham aprendido direitinho aí. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal no YouTube, @Contraturno Digital. A gente vai ficando por aqui e volta para uma próxima aula de língua portuguesa com o 6º ano do ensino fundamental. Tchau, tchau, até a próxima!